Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Como sempre, né? A Amador é assim, né? Caiu o microfone. É assim, Amador é assim. Não sabe fazer nada direito. Quebrou? Não, quebrou não, amor. É só minha atolação, porque não sei fazer essas coisas direito, né? Vocês estão vendo, né? Ainda bem. O que eu fiz aqui? Eu nem sei o que eu fiz aqui de confusão, mas nós estamos resolvendo. Calma. Não fiquem desesperados. Oi, Tiana, tudo bem? Tô enrolado aqui tentando pôr o negócio certo. Marli, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Paz e bem, tia Ana, paz e bem, Marli. Beijo, Marli, te amo. Tô aqui ainda tentando arrumar as coisas, né? Todo mundo sabe que amanhã eu faço aniversário, tô ficando velho, mas não muito velho, né? E, por incrível que pareça, eu já estou ganhando presente de aniversário antes de fazer aniversário, né? Então hoje eu ganhei um presente de aniversário, que foi poder batizar uma criança. Para mim, é um presente. Quem me conhece sabe que uma coisa que eu gosto de fazer é ser ministro de batismo, né? Beijos, te amo, querida. Tá? Marli. Né? Cadê a Helena? Leno não entrou ainda não, Modi. Mas aí... E foi um batismo interessante, porque a criança nasceu na Alemanha, a mãe é alemã, o pai é brasileiro. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. E eles fizeram o batismo aqui, na Cristo Redentor, na nossa paróquia. E é até emocionante porque alguns alemães vieram para o batismo e outros ficaram na Alemanha. Eles fizeram uma transmissão, né? Então ganhei esse primeiro presente, foi o batismo. O casal muito delicado me deu um grupo de presentes, depois eu vou postar no Instagram para vocês verem. Mais um que eu achei muito interessante foi um pedaço do Muro de Berlim, né? E assim, o pedaço do Muro de Berlim tem um certificado de autenticidade, tem inclusive o número do pedaço do muro, né? Então assim, depois eu vou postar no Instagram para vocês verem. Mas Mozinho também me deu um presente. Tá aqui, ó. Ó. O que é o homem? É um livro da Pontifícia Comissão Bíblica. É um itinerário de antropologia bíblica, de como a gente deve entender o ser humano à luz da Bíblia, feito pela Pontifícia Comissão Bíblica, né? Ele está traduzido para o português desde 2022, né? Mas ele foi escrito anteriormente em italiano mesmo, né? Eu vou ler esse livro e prometo para vocês que eu vou fazer post mostrando algumas coisas desse livro para as pessoas, tá? Quem sabe vocês não se animam de ler também, né? É importante a gente conhecer o que a igreja nos ensina, né? É claro que eu estou falando isso dentro do viés que eu sou católico, né? Se alguém que estiver assistindo essa live não for católico, for protestante, for espírita, esse livro pode não ter tanto significado. Mas a Pontifícia Comissão Bíblica é
um grupo de teólogos muito bons. São pessoas muito sérias, dedicadas à interpretação da Bíblia. Vivem para isso. Então, vale a pena ler, mesmo que você não seja católico. Marli. Bernardo, parabéns. Deus te abençoe sempre. Obrigado, Marli. Muito obrigado. Bom, passei da hora. Vamos começar a leitura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu de juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. E quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiver levando a tua oferta para o altar, e ali lembrar-te que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça. Tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu vos digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto é muito interessante e eu preciso contar uma curiosidade. Eu só fui ler esse evangelho depois do batismo, ou seja, já devia ser umas 2, 3 horas da tarde. Mas de manhã cedo eu me encontrei com um colega de trabalho, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Márcio Lassance Modi. E o Márcio é um católico que eu, muito bom, uma pessoa que a gente gosta muito, a gente se dá bem, conversa muito. E a gente, na nossa conversa, falou justamente sobre a leitura e a interpretação da Bíblia. E é muito interessante que, para eu dar o exemplo, eu falei, tem um pedaço da Bíblia que diz que se você acusar o seu irmão de tolo, você vai para o inferno. E esse pedaço é mal interpretado. E assim, quando hoje de tarde eu li o Evangelho, eu falei assim, poxa, caramba! E isso é importante, pessoal, por quê? Porque isso mostra como nós não podemos fazer uma leitura textual da Bíblia. Como a gente não pode ficar fazendo uma leitura limitada da Bíblia. A gente não pode pegar e ler a Bíblia como se a Bíblia fosse a palavra de Deus psicografada, ou seja, Deus ficou ditando a palavra. Olha, escreve aí. Quem? Isso, quem? Não é qual, é quem. Escreve direito, menino. Não foi assim. Isso não foi um ditado. Isso foi o quê? Foi uma inspiração
Deus revela aquela pessoa e aquela pessoa escreve segundo o entendimento e a capacidade dela escrever. E aí, aqui a gente tem que entender muito bem esse texto. Porque se você não entender muito bem esse texto, você vai acabar caindo numa leitura instrumentalizada. Eles vão instrumentalizar essa leitura, né? E eu vou dizer uma das instrumentações que acontece. Um dos movimentos que acontece com isso. É muito comum eu falar que Deus é amor. E que, sendo amor, Ele perdoa. E acho que o mozinho já viu isso. Imediatamente alguém vira e fala assim: mas Deus é justo. Quantas vezes você já ouviu isso? Deus é justo. E é muito interessante, porque quando essa frase é evocada, a justiça não é evocada como instrumento de salvação. Não é evocada como instrumento de perdão, de libertação ou de misericórdia. A justiça é evocada como elemento de condenação. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que nós estejamos falando de uma situação. Que situação vou criar? Já sei. Uma pessoa tomada pela questão da dependência química. E essa pessoa tomada pela dependência química, vamos dizer o álcool, né? O alcoolismo, o alcoólatra, que é uma dependência química muito conhecida. E essa pessoa, sei lá, agride o irmão. E a gente vai conversar e a gente fala: não, mas Deus, na sua misericórdia, Ele vai saber como atender essa pessoa, como avaliar essa pessoa, como julgar essa pessoa. E Ele tem a possibilidade de perdoar essa pessoa. Imediatamente alguém vai dizer: mas Deus é justo. Mas ele não está falando que Deus é justo, porque Deus entende que a pessoa é tomada por uma doença e que o mal que ela fez não é próprio dela, mas sim próprio da doença. Ele vai evocar isso para dizer algo do tipo: ah, mas o irmão foi agredido, Deus vai castigar ele porque agrediu o irmão. E já que nós estamos na Quaresma, eu chamo vocês a refletir sobre isso. Jesus começa: se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei e dos fariseus. Os mestres da lei e dos fariseus eram os entendidos. Ninguém entendia mais da lei de Moisés ou da religião do que os fariseus, do que os mestres da lei, né, da lei de Moisés, ou os fariseus da religião judaica. Os saduceus até tinham algum poder, mas era porque eles eram muito ricos. O domínio da religião, do entendimento da religião, era dos fariseus. Então Jesus está falando: se a sua justiça não for maior do que aqueles que são os mais entendidos, vocês não entrarão no reino dos céus. Quem olha isso acha que está diante de uma sinuca de bico. Né, Monte? Porque não tem.
Não tem como um homem comum, uma mulher comum, com o grau de conhecimento que eles tinham, superar a justiça de um mestre da lei ou o entendimento de um fariseu. Então, Jesus, ao falar isso, ele está dizendo assim: vocês não podem entrar no reino dos céus. Mas isso é porque a gente não entende a profundidade do que Jesus falou. Porque nós continuamos com a nossa cabeça, vamos dizer, terrena, né? Ô, Seni, boa noite, paz e bem, querida. E aqui, ele logo em seguida te dá um entendimento. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Paz e bem, diz a Seni. Eu, porém, vos digo: quem se encolerizar contra o seu irmão já cometeu pecado. Boa noite também, Semi. Ou seja, Jesus está dizendo que você tem que ir além. Que você tem que ir a mais do que está naquela lei. Ou seja, ele está dizendo que não basta você fazer o que está na lei, você tem que ir além dela. Você tem que suplantar aquilo. É por isso que ele logo depois diz: se você chama o seu irmão de patife, ou seja, se você diz que seu irmão é um bandido. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Oi, Helena, beijo. Você vai ser Te amo. Condenado pelo tribunal. Se você chama o seu irmão de tolo, e aqui a gente tem que se lembrar que tolo, naquela época, não era o nosso tolo. A palavra usada para tolo naquela época evocava um estado mental tão alterado que a pessoa era capaz de matar outro. E aí ele diz: se você chama o seu irmão de tolo, você é condenado ao inferno. E aí o que a gente está vendo aqui? Se você está fazendo uma acusação tão grave contra essa pessoa, você condenou a si próprio. Na verdade, Jesus está trazendo aqui para nós uma lei que é superior a todas as outras leis. Que você julgue as pessoas conforme você gostaria de ser julgado, conforme você gostaria de ser julgada. Ele fala isso em outro pedaço de Mateus, Mateus capítulo 7, ele fala isso. Mas essa é a beleza da Bíblia. Você não deve ler a Bíblia um versículo fechadinho por vez, e sim ler a Bíblia como um todo. A justiça que agrada a Deus não é a justiça da regra, da lei, seguida de forma fria. Está escrito isso, é isso. Está escrito aquilo, é aquilo. Sabe, é como eu vejo algumas pessoas, às vezes, que falam assim para mim: não, mas é isso, está na Bíblia. E aí eu fico pensando: pelo amor de Deus, essa pessoa não leu. Porque você tem que entender que a Bíblia inteira é uma coisa só. Então, por exemplo, certa feita me disseram assim: a gente sempre vai ter pobre no mundo, porque Jesus disse: pobre sempre tereis entre vós. Tá, você está certo, Jesus falou isso. Então, está na Bíblia. Não, porque você não leu a Bíblia toda. Você não leu Deuteronômio 15:11. Sempre haverá pobres entre vós, por isso eu vos ordeno: cuidai do seu irmão e não deixeis de acudir o necessitado. Mas se você quiser saber de fato qual era o desejo de Deus em relação às pessoas, leia Deuteronômio 15:4. Não haverá pobres entre vós, porque a terra que vos dei é terra de herança. Você não pode ler um versículo da Bíblia isolado.
porque ela não é uma coisa isolada. Da mesma forma que você não pode exercer justiça isoladamente. Você não pode, ao seu prazer, definir quem está condenado ou não. Primeiro, porque só há uma pessoa, um ser capaz de condenar alguém, que é Deus. E nem eu, nem você entendemos esses desígnios. Segundo, porque nós queremos ser julgados pela justiça que agrada a Deus. Que a justiça que é misericordiosa para com o seu irmão. Sim, Deus é justo, mas a justiça divina é a misericórdia. E aí é necessário que a gente entenda a profunda frase que tem neste Evangelho. Se você vai lhe apresentar as tuas ofertas do templo, era o ato mais solene que alguém fazia durante o ano, era apresentar as ofertas no templo. Era o máximo da manifestação religiosa daquela época. E você se lembra que você está em atrito com seu irmão, abandona isso e vai se reconciliar. Se reconciliar com as pessoas é superior a qualquer obrigação religiosa. Né? Está aqui, né? Deixa a tua oferta ali diante do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Entrou alguém, White Cast, eu não sei quem é, mas boa noite, paz e bem. Eu não estou reconhecendo nesse momento. Então, nós devemos pensar a profundidade do que está sendo colocado aqui. Sim, a nossa justiça pode ser maior do que os mais entendidos de Bíblia, de religião, de direito canônico, de normas. Basta que a nossa justiça seja a justiça que agrada a Deus. E a justiça que agrada a Deus é a justiça da misericórdia e do amor, do perdão e do acolhimento e da inclusão. É a justiça que nos diz: eu vou julgar esse irmão como eu quero ser julgado no dia do juízo final. Eu vou julgar essa irmã como eu quero ser julgado no dia do meu julgamento. Ou seja, é você, em vez de querer que Deus julgue com os homens, você desejar que os homens julguem como Deus. Certamente é um desafio para nós pensarmos a justiça que agrada a Deus. Talvez seja um desafio ainda maior nós exercermos a justiça que agrada a Deus. Para algumas pessoas isso pode ser uma dificuldade tremenda. E assim, vai ser para algumas pessoas. Mas aí é que está a beleza. Você está na quaresma. Você está no momento de dizer: eu quero mudar. E assim, se para você pensar a justiça que agrada a Deus é difícil, talvez você não consiga nessa quaresma, mas assume o compromisso de pelo menos refletir sobre isso. De pelo menos dizer: eu vou tentar. Mas Bernardo, eu tentei, mas não consegui. Ano que vem tem outra quaresma. Tenta de novo. Seria o ideal que você tentasse durante todo o ano, mas talvez você tenha uma série de outros problemas. Mas pelo menos faça esse exercício, essa proposta de mudar a sua vida. De repensar a sua visão sobre a justiça divina. E se você repensar a sua visão sobre a justiça divina
Pode fazer só isso nessa quaresma, se for difícil para você. Na quaresma que vem você tenta assim, bom, eu já repensei essa visão, agora eu vou começar a mudar a minha visão. Mas lembre-se disso. Os mestres da lei e os fariseus e vários de hoje em dia querem que Deus julgue como os homens julgam. Com rigidez, com agressividade, com falta de perdão e misericórdia. Para você ter a justiça que agrada a Deus, a justiça que é superior ao mestre da lei e do fariseu, a sua justiça tem que ser como Deus julga. Amém? 19:57. Foi a reflexão de hoje. Eu espero que ela tenha perturbado vocês, eu espero que ela tenha deixado vocês com uma pulga atrás da orelha, um percevejo atrás da outra. Né? Como é que era a música de infância, amor? A pulga e o percevejo fizeram uma combinação de fazer uma serenata. Espero que tenha uma serenata no seu colchão, que você tenha ficado perturbado com isso. Bernardo, mas você acha isso? Acho. Porque a palavra de Deus tem que balançar, gente. Tá entendendo? Eu gosto muito de uma frase que o Papa Francisco falou para teólogos. Não foi para gente assim, não. Foi para teólogos. Uma fé que não nos coloca em crise é uma fé em crise. É uma fé que não nos balança. É uma fé que precisa ser balançada. Então, assim, eu espero que a palavra de Deus nos perturbe. Amanhã de tarde, amanhã de noite eu vou fazer a reflexão do segundo domingo da quaresma, tá? Então, aí a gente se vê, né? E domingo, Bernardo, domingo eu vou ficar em casa. Não, quer dizer, domingo de manhã eu vou para a comunidade, depois eu vou para casa. E eu não faço live porque acaba que eu não fico bem no domingo, por causa dos remédios que eu estou tomando, tá, pessoal? Bom, a gente se vê amanhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Damasceno, de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.